Júlio Casares fala sobre contratação de Marcelo no São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem novidade pra gente comentar aí também sobre o Alisson, que já voltou a treinar, daqui a pouco vai voltar a jogar. Tem informação de bastidor pra gente comentar também sobre o Galope, aquela polêmica entrevista que ele deu semanas atrás e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, rapaziada? Bom, terça-feira aí tem São Paulo em Campos para voltar a jogar só na terça contra o time do Bahia. Um jogo importante, confronto direto ali dos dois times que estão ali buscando a vaga aí na Libertadores. E esse jogo, além de ser um confronto direto, né, cara, olha na tabela, é um jogo também que tem um tabu, e um baita tabu, olha aí. Na próxima terça-feira, em confronto pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Bahia na Arena Fonte Nova. Além de se aproximar do G4 da competição, com uma vitória, o São Paulo também busca manter a invencibilidade diante do seu ídolo e atual treinador da equipe baiana. Rogério Ceni nunca venceu o time paulista e são um aproveitamento quase nulo. Então a gente tem esse tabu, né, cara, contra o Rogério Ceni. Rogério Ceni é técnico desde 2017, tá? Desde 2017 aí, ele enfrentou o São Paulo por 3 clubes diferentes, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e agora pelo Bahia, né? Pelo Bahia, que é o time atual dele aí. Nesse período, por 3 times diferentes, foram 10 jogos, tá? Com 8 vitórias do São Paulo e 2 empates. 8 vitórias do São Paulo e 2 empates, tá? O aproveitamento dele é de 6%, tá? Ele tem 6,7% de aproveitamento aí. Além de nunca ter superado o São Paulo, as equipes de Ceni marcaram apenas 9 gols contra o São Paulo e sofreram 20. Média de 2 gols sofridos por jogo, tá? Então, cara, o São Paulo aí, nesses jogos contra o Rogério Ceni, fez o dobro de gols, né, cara? Sofreu 9 e fez 20. Então, os números de saldo de gols também é bem positivo. Quando ele estava no Fortaleza, né, ele passou lá de 19 a 2020. Foram 5 partidas contra o São Paulo, em duelos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. O Leão do Pici empatou 2 vezes e perdeu 3, tá? Então, pelo Fortaleza foram 3 vitórias do São Paulo e 2 empates. Na passagem pelo Flamengo em 2021, o treinador enfrentou o São Paulo em 3 ocasiões e perdeu as 3. O rubro-negro marcou apenas 2 gols e sofreu 7, tá? Então ele nunca nem empatou pelo menos, foi 3 jogos e 3 vitórias do São Paulo. Agora pelo Bahia, onde chegou na temporada passada, em 2023, o Ceni enfrentou o São Paulo 2 vezes e 2 derrotas. Ele fez apenas 1 gol contra 4 do São Paulo, né? Que esses 2 jogos foram a única vitória do São Paulo no Brasileiro no ano passado foi aquele 1-0 lá na Arena Fonte Nova, que a gente venceu o Bahia, né? E a outra vitória foi esse ano no primeiro turno, que foi aquele 3-1 no São Paulo. Jogou pra cacete aquele jogo. Ferreirinha destruiu, Luciano, até assistência de meio o Luciano deu naquele dia, quem lembra? Tanto que São Paulo jogou, né? Foi uma partidaça do São Paulo, né, cara? Teve gol do cara lá, não era pra ter sido uns 4, 5 aquele jogo lá. Eu acho que foi uma das melhores atuações do São Paulo, não se não foi a melhor, né, cara? O Caleri jogou muito, né? O Ferreira, o Luciano, todo mundo foi muito bem. Aí então, foi essas 2 vitórias do São Paulo contra o Bahia. Esse ano 3-1 e 1-0 no passado, né, cara? Fizemos 4 gols contra o Bahia do Ceni e tomamos apenas 1, né, cara? E tem esse tabu aí, tá? São 8 vitórias no geral e 2 empates. Ele nunca venceu aí o time no São Paulo. E, cara, o Rogério Ceni, ele jogou a vida inteira dele no São Paulo. A gente conhece muito bem o Rogério Ceni. Se tem alguém que conhece o São Paulo, conhece o Rogério Ceni, perdão, é o São Paulino, porque ele viveu a vida inteira dele no São Paulo. Cara, irmão, ele deve ficar putaço da vida com isso. O Flamengo também, que ele foi técnico, ele nunca venceu o Flamengo, nunca venceu o São Paulo. Ele não tem bons números contra os ex-times aí que ele foi técnico, né, cara? Irmão, conhecendo ele do jeito que ele é competitivo, que ele é obcecado, também, irmão, ele deve estar puto da vida com isso aqui, né, cara? Não só agora, né, desde sempre, né, porque tem muito tempo aí já, né, que ele enfrenta o São Paulo, né, já é o terceiro time diferente e nunca venceu. Enfim, medo dessa estatística aí, né? Mas é um tabu positivo aí pro São Paulo, tá bom? Torcer pro São Paulo manter, né, esse tabu aí, porque, né, já é aquela que eu comentei com vocês, né? Esse jogo contra o Bahia tem 2 pontos. Tem um confronto direto contra o Bahia. Se você for pensar em manter uma distância também, que é de 5 pontos hoje, né? 5 a 6 pontos, o empate não é ruim, porque é um jogo fora de casa. Agora, se você quiser subir, né, pra 5ª colocação, disputar o G4, aí tem que ganhar, né? Aí vai muito também do que o São Paulo quer. Quer ficar só entre os 6 ali, pré-Libertadores, né? Ou quer ir pro G4. Se é pro G4, tem que ganhar.
Sabino revela que o São Paulo ficou com gosto amargo nas Copas, rapaziada. Olha só isso aqui. O Sabino, tá, deu entrevista aí pro André Hernan, tá, no UOL, e ele falou o seguinte sobre as Copas, as eliminações do São Paulo. Abre aspas pra ele. Ficou um gosto amargo até pelo que nós fizemos contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil em casa e contra o Botafogo. Não fizemos um primeiro tempo muito bom lá, mas um bom segundo. Foram coisas que deixaram o sentimento de que daria. Esse sonho da Libertadores era de todo mundo. A conexão do São Paulo com a Libertadores, então, ficou um gosto amargo, fecha aspas, por saber, cara, ficou um gostinho amargo porque a gente ficou perto das duas, mais contra o Botafogo, né, porque contra o Atlético Mineiro a gente não fez nenhum gol, né, foi 1-0 no Morumbi pro Galo, e lá também o São Paulo não jogou mal, ele, aliás, não fez uma boa partida, criou muito pouco, né, sendo que precisava aí, fazer pelo menos um gol para levar pros pênaltis. No jogo em casa, nós achei que São Paulo, achei que foi um jogo ok no São Paulo. Nós achei que o São Paulo jogou mal, mas também não foi nada demais, né? Nada demais. Mas não, né? Teve algumas chances que o São Paulo criou contra o Galo, não fez, e no final, na última bola, tomamos um gol aí na bola parada. E contra o Botafogo, então, cara, olha, contra o Botafogo, o sentimento, a gente ficou muito pertinho de se classificar, né, cara? Perdendo pênalti, perdendo gol sem goleiro, faz o gol no finalzinho, depois o jogo vai pros pênaltis, mais uma oportunidade, né, cara? A gente deu o gol do Botafogo, foi a gente que deu com o Luiz Gustavo. Né, teve falha também do Rafael, na hora que tem um cruzamento eles palmam a bola em cima do Almada, que foi quem fez o gol do Botafogo. Foi tanta falha, né, cara? E mesmo assim a gente teve a oportunidade, ainda assim, com todas as falhas, foi pros pênaltis. E aí a gente foi e perdeu. Contra o Botafogo, principalmente, foi onde a gente ficou muito, muito perto de se classificar e não conseguimos aí, né? Para o Sabino, as eliminações são páginas viradas. O São Paulo terá 7 finais pela frente no Brasileirão, com a missão de conquistar a vaga para a Libertadores. Ele falou sobre a virar página e a Libertadores do ano que vem. Ele falou o seguinte, abre aspas: são coisas que acontecem no futebol. Não podemos ficar reclamando muito. Temos o Brasileirão pela frente e temos nosso objetivo de conseguir a vaga direta para a Libertadores de 2025. Fecha aspas. Foi o que eu acabei de comentar com vocês no que eu tava falando sobre o jogo contra o Bahia. Se quiser uma vaga direta para a Libertadores, vai ter que vencer o Bahia na terça-feira, entendeu? O empate aí é só bom para botar a distância pro Bahia, porque é um confronto direto. Mas se quiser uma vaga direta, como ele falou, tem que vencer então. O objetivo então, se for vaga direta, é vencer a partida contra o Bahia na próxima terça-feira, que não vai ser nada fácil. Ainda mais que é um jogo fora de casa, onde o São Paulo tem muita dificuldade, né? Que a gente sabe muito bem que o São Paulo tem muita dificuldade aí de jogar fora de casa, né? Isso não é novidade para ninguém. Bom, vamos avançando agora, rapaziada. Vamos comentar aí sobre o Alisson, que já tá aí recuperado, né? Vem aí treinando com o time do São Paulo, já sem nenhum tipo de restrição, mas tem que aprimorar a parte física. Tem atualização sobre isso, informação aí do Globoesporte.com. O São Paulo vai adotar o máximo de cautela possível para não antecipar o retorno do volante Alisson. Apesar da rápida e até surpreendente recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito, o São Paulo quer evitar problemas musculares para que o jogador comece a próxima temporada 100% fisicamente. Aqui que tal? A ideia nos jogos que restam ainda em 2024 é que o Alisson só jogue em casos de necessidade. O jogador não deve voltar aos gramados apenas por uma opção de rebeldia. Esse ao menos é o pensamento neste exato momento, em que o volante recém voltou a treinar com o grupo. Uma nova surpresa em sua recuperação física pode mudar esse quadro, mas dará no máximo alguns minutos neste ano, tá? Então, apesar de já ter voltado, tem esse negócio de que ele deve voltar contra o Atlético Paranaense, deve ir pro banco, né? Pro banco de reserva. Agora jogar já é outra coisa, tá? Então o São Paulo adota muita cautela em relação a ele e só vai botar ele para jogar em caso de necessidade, né? E ele vai jogar apenas alguns minutos, né? Que ele vai, do nada, vai voltar, vai jogar um jogo aqui, um jogo ele depois vai voltar a ser titular. Não, você pode pré-cautela. E o importante dele voltar esse ano é que se ele voltar esse ano, ganhar alguns minutos aí, né? Ele trai alguns jogos aí, minutos finais, cara, jogar minutos finais dos jogos que a gente tem no final do ano aí. Se ele jogar um pouco esse ano, ele já começa o ano que vem, 2025, já mais avançado, né? Aí na parte física, né? Porque uma coisa é ele não jogar mais esse ano e começar a pré-temporada do ano que vem. Uma coisa é ele voltar já esse ano e ter alguns minutos, né? Ele já começa um pouco mais à frente aí nessa condição física que ele tem. Porque recuperado ele tá, agora ele tem que aprimorar essa parte física. E acho que o São Paulo faz até certo, né, cara, rapaziada, em empregar cautela aí com o Alisson. A gente tá aí disputando a vaga na Libertadores, né? Estamos em sexto colocado atualmente aí.
E não dá pra ficar forçando aí, pô. Não dá pra gente ficar forçando, pô, a gente precisa buscar uma vaga na Libertadores, que não sei o que, o time não tá jogando aí, vamos pôr o Alisson pra jogar. E é capaz de tu estourar o cara, tem uma lesão muscular e agrava aí um tipo de lesão. E, pô, atrasa até a volta dele, né? Pensando em 2025. Aí, então acho que o São Paulo faz bem certo aí em pregar essa cautela em relação ao Alisson. Então ele vai jogar por necessidade. Não é só porque, pô, o Alisson voltou, o Zubeldia vai dar chance pra ele. Não é assim, tá? O jogador apresentou uma rápida recuperação no início do mês de novembro. Já está entregue ao Zubeldia no dia a dia do São Paulo. Apesar disso, o Alisson ainda precisa recuperar o seu condicionamento físico, já que ficou pouco mais de 3 meses longe de suas atividades por causa dele. Ele ficou 3 meses fora. Enfim, acho que o São Paulo faz correto em empregar cautela em relação ao Alisson, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada. Vamos comentar aí sobre o Galopo, tá? Porque temos aqui alguns bastidores interessantes e importantes sobre aquela polêmica entrevista que ele deu aí tem umas 3 semanas mais ou menos. Aí que foi aquela entrevista onde ele deu para o Eduardo Afonso, lá no CT de São Paulo, criticou, fez algumas críticas para o Zubeldia, né, e pediu mais minutos aí. Olha só, informação do UOL. Foi no mês passado, foi em semana zero. No mês passado, o meia Juliano Galopo concedeu uma entrevista exclusiva, que virou motivo de polêmica nas redes sociais. Principalmente porque aconteceu dentro do CT da Barra Funda com autorização do São Paulo. O Galopo queria conversar e pediu ao conselheiro para conceder uma entrevista. O argentino queria ir a público pedir mais chances no time do São Paulo. O tricolor avaliou essa possibilidade e decidiu permitir que a entrevista dentro do CT tivesse maior controle. O entendimento era que a chance de criar uma crise falando dentro do ambiente do trabalho e com a figura do conselheiro ao seu lado era menor. Um veto à entrevista poderia gerar uma crise ainda maior. No entendimento do São Paulo, se o atleta fosse às redes sociais e afirmasse que estava proibido de falar, o tricolor preferiu respeitar a vontade do atleta, mas tomar o máximo controle das ações da entrevista. No final, a entrevista de Galopo foi mais sobre pedir uma chance do que criticar o treinador pela falta de espaço, tá? Então, ele que quis dar essa entrevista, né, cara? Ele pediu autorização pro São Paulo, o São Paulo autorizou, e o São Paulo falou, pô, se a gente não autorizar o Galopo falar, pode ser que ele vá para as redes sociais, né, cara? Fale em outro lugar e diz que, né, e se ele dizer que o São Paulo proíbe a entrevista, pode entender que poderia criar uma crise maior. Aí o São Paulo autorizou a entrevista dentro do CT, né? O São Paulo imaginou que dentro do CT São Paulo teria um controle maior da situação e teve essa entrevista bizarramente ridícula que eu já falei, né, quando teve, né, no momento quando teve essa entrevista, que foi uma entrevista completamente ridícula, porque o cara foi pedir chance pro time, né, cara, no time aí, numa entrevista, entendeu? Ah, não, aí eu vi gente, pô, Gabriel, meu cara tá certo, tem que pedir mesmo pra jogar negativo. Vocês lembram que eu acabei de citar pra vocês o jogo do São Paulo contra o Bahia, que foi aquele 3-1, que o Ferreira jogou muito. Vocês lembram o que o Ferreira falou depois daquele jogo? Vocês lembram o que ele falou? Ele chegou na zona mista e falou que tava chateado, que tava jogando pouco. Ele falou que conversou com o Zubeldia e pediu mais oportunidade pro Zubeldia. O Zubeldia foi o quê? Fez o quê? Foi lá, deu mais chance pro Ferreira, ele jogou bem e virou titular do São Paulo, entendeu? Aí o Galopo vai lá e acha legal dar uma entrevista para pedir chance pro Zubeldia, entendeu? E pegando, se você for pegar a entrevista, ele faz até umas críticas indiretas ali ao técnico, falando que não dá para jogar só 10 minutos por jogo, não dá para mostrar 10 minutos por jogo, aí não dá para entregar o máximo que eu posso. Deu fazendo algumas críticas ali indiretas ao técnico, e essa entrevista foi ridícula. Se ele acha que ele merece mais oportunidade, ele tem que chegar no Zubeldia e falar, Zubeldia, tô treinando bem, entendeu? E eu preciso de mais oportunidade, cara. Quero mostrar, quero jogar, quero ajudar o time, né? E tô treinando bem no dia a dia. Eu preciso de mais oportunidade. Foi isso que o Ferreira fez. Ganhou oportunidade e jogou bem. Aí o bonitão do Galopo vai dar entrevista pra pedir chance pro técnico. É brincadeira, né, cara? Fora que, né? Quando jogou, vou ressaltar isso aqui já 1 milhão de vezes que eu já falei. Quando jogou mal, tá? Só você pegar os últimos jogos do Galopo. Jogou contra o Vasco, fez um jogo bizarro. Contra o Cuiabá, que a gente perdeu por 1-0, foi a primeira derrota do Zubeldia no São Paulo, ele começou como titular e fez um jogo assustador, né? Aí o cara entra, só joga mal toda hora, a tendência é o quê? É perder espaço, né? Quando o cara entra e joga bem, ele ganha mais espaço. Quando o cara entra e joga mal, ele perde espaço, que foi o que aconteceu com o Galopo aí, entendeu? Então,
quando teve chance, jogou muito mal, né? Depois vem querer dar entrevista pra cobrar o chance pro técnico. É uma piada essa entrevista, né, cara? Ainda mais quando quando o jogador vai dar entrevista, um jogador que não joga, irmão, a polêmica vai ser essa. O cara não joga por quê? Por que não tá jogando? Que não sei o quê. Fora que ele falou também que a diretoria sempre elogia ele, né? Que a diretoria sempre elogia, que eu treino bem. Então, todo mundo elogia ele treina bem. É só o técnico que é o culpado, né? É brincadeira, né, cara? Hoje teve aí o Fórmula 1, né, que teve tava tendo hoje Fórmula 1, né, cara, evento aí da Fórmula 1 na Interlagos, e o Casares estava lá, tá, e ele deu uma entrevista aí, tá, pra Rádio Bandeirantes, e perguntaram aí pra ele sobre o Marcelo, né, que rescindiu o contrato com o Fluminense ontem, o Cicinho fez post falando pra ele vir pro São Paulo, dessa entrevista pra Rádio Bandeirantes hoje, nesse domingo, o Casares falou o seguinte sobre o Marcelo, abre aspas. É um grande jogador, um cara internacional, mas neste momento nós não temos o interesse. Não é algo que nós discutimos. O São Paulo vai fazer investimentos dentro da sua possibilidade. Ele é um grande talento. Se a oportunidade de aparecer dentro das nossas condições, será avaliado. Mas por enquanto não tem nada, fecha aspas. Tá? Então ele falou aí que o São Paulo não tem interesse, que é um talento, um cara internacional, e que o São Paulo só vai fazer a contratação dentro da realidade dele, dentro das possibilidades do São Paulo, agora que tem um teto, né, o fundo de investimento aí e tudo mais. Aí ele falou, se a oportunidade aparecer dentro dessas condições, será avaliada. Né? Então ele falou que não tem interesse, mas se aparecer a possibilidade, São Paulo deixou, o Casares deixou aí no ar essa possibilidade aí, né? Enfim, cara, já comentei muito sobre o Marcelo no vídeo de manhã, né? Vou nem falar mais sobre isso aí. Meu parceiro, é isso, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.